A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar dos versículos 36 a 43 do livro de Mateus, no capítulo 13. Fala acerca da explicação da parábola do joio, né? Nos dois vídeos anteriores, vimos nas passagens sobre a parábola do trigo e do joio, né, em que Jesus contou à multidão essa parábola, e também as parábolas do grão de mostarda e do fermento. E agora, dos versículos 36 a 43, fala a respeito da explicação, né, que Jesus deu aos discípulos dele a respeito dessa parábola. Lembrando novamente que há alguns vídeos anteriores, né, vimos os discípulos questionando, né, perguntaram ao Senhor Jesus por que ele ensinava através de parábolas. E ele explicou, né, porque para os discípulos era revelado a mensagem de Deus, a palavra de Deus, mas para muitas pessoas não escolhidas, né, que não foram, lhes foram revelada a palavra. Vejam os vídeos anteriores de estudo e vamos agora começar nesse. Amém? Mateus, capítulo 13, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Aquela multidão que estava, né, perto dele e ouvindo a parábola do joio, a parábola do trigo do joio, do grão de mostarda e do fermento, né? Então, Jesus se despediu dessa multidão. Foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo... Então, foi a segunda vez, né, que vemos aqui no capítulo 13 que Jesus falou ao povo, né, ensinou ao povo através de parábolas, e os discípulos se achegavam, né, por assim dizer, a Jesus, para que Jesus explicasse a eles o que Jesus estava querendo dizer através daquelas parábolas, né? Então, para a multidão, Jesus falava através de parábolas, mas para os seus discípulos, para os seus alunos, né, que aprendiam com ele como o nosso grande mestre, eles se achegavam a Jesus pedindo que o Senhor os ensinasse ainda mais, né? Explicassem essas parábolas. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo... Explica-nos a parábola do joio do campo. Então, eles pediram ao Senhor Jesus para explicar a eles a respeito dessa parábola, né? Versículo 37. E ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Vamos lá ver novamente, lá no versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então, esse bom homem, né? Esse bom homem, eu não sei porque eu falei bom homem, no seu campo, boa semente no seu campo. É semelhante ao homem. Não estou dizendo que eu falei bom homem como se o homem não fosse bom. Não, porque na minha cabeça que me confundi, achei que estava escrito no texto bom homem, né? Por quê? Porque eu lembrei da passagem em que se achegaram a Jesus e falaram, bom mestre. E aí Jesus respondeu, bom? Por que me chamas bom? Bom é somente um, o Pai, aquele, né? Aí eu lembrei dessa passagem, mas não está em questão aqui agora, só a questão do... Eu havia lido ao homem que semeia boa semente e eu entendi que tinha um bom aqui. Enfim, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então aqui Jesus respondeu lá no versículo 37 que esse homem, né, é o Filho do Homem. O que semeia boa semente é o Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? Jesus. Versículo 38. O campo é o mundo. Então, Jesus, né, semeia uma boa semente onde? No mundo. A boa semente são os filhos do reino, né? Quer dizer que são os escolhidos, são os que são verdadeiramente o quê? Filhos de Deus, né? Versículo 25.
Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Versículo 39. 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, né? Então aqui, ó, falou, né? Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então o joio é aquelas pessoas, né? São as pessoas que pertencem ao maligno, que não são filhos de Deus, né? Que foram semeadas aonde? No mundo, né? No campo. Que campo? O mundo. Versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Amados, em Mateus 5,37 diz que o sim de vocês seja sim e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno, né? Então isso faz a distinção do quê? De certa forma dos filhos de Deus, dos filhos do reino e dos filhos do maligno, né? Porque o sim é sim, o não é não. Tudo que vem, né? Qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Então, é aquelas pessoas que fazem o mal, né? Fazem o mal, que dizem uma coisa, mas fazem outra, são hipócritas, que contam mentiras, né? O inimigo que o semeou, né? É o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos, né? A ceifa, meus amados, é a colheita, né? Quando Jesus voltar, a segunda vinda de Jesus, né? Todos nós vamos ser julgados, né? Todos nós. Tanto os filhos do reino, como os filhos do maligno, certo? E nesse fim do mundo vai ter uma colheita, em que será separado os filhos de Deus, os filhos do reino, e os filhos do mundo. Eles vão ser separados e colhidos, né? Por assim dizer. Vai haver uma colheita em que vai ser colhido o trigo e colhido o quê? O joio. Isso quando? No fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Então, Deus vai enviar os anjos, né? Para ir pelos 4 cantos da terra colhendo o quê? Colhendo trigo e colhendo joio. Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, no fim do mundo, quando todos nós formos julgados, né, o joio vai ser colhido e queimado e o quê? Jogado, né? Ele vai ser queimado. Ele foi jogado o quê? No fogo. Então, aquelas pessoas, né, os filhos do maligno, as pessoas que estão no mundo, que pertencem ao maligno, né, esses vão ser jogados onde? No fogo, certo? Vai haver essa colheita, vai haver essas 2 colheitas, a colheita do trigo e a colheita do joio. Isso quando? Na consumação deste mundo, no fim deste mundo. Versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Então, Jesus vai mandar o quê? Os anjos dele. E eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, né? Então, eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então, o joio que está em meio ao trigo, como posso dizer? As pessoas que são filhas do maligno, mas que habitam junto com as pessoas que são filhos de Deus, né? Como se fossem ovelhas, lobos em pele de ovelhas, né? Por assim dizer, pessoas que aparentam, fingem por fora que são trigo, né? Essas pessoas vão ser arrancadas do meio do trigo. Vai ter essa separação dessas pessoas que o quê? Que causam, né? Que cometem o quê? Iniquidade.
que é iniquidade? Que cometem o quê? O mal, que fazem o mal, né? Que causam um escândalo, criam, né, confusão dentro do meio. Então, essas pessoas vão ser retiradas do meio daqueles que são os escolhidos. Versículo 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Então, essas pessoas serão o quê? Lançadas ao inferno. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes, né? Então, ali eles vão sofrer a segunda morte, né? Aqueles que morreram a morte física vão sofrer uma segunda morte, que é a morte através, né, do fogo, enxofre, do inferno. Haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol. Então, o trigo, né, os filhos de Deus vão o quê? Vão brilhar, vão resplandecer como o quê? Como o sol, no reino de seu Pai. Então, vamos viver, né? Aqueles que forem salvos, aqueles que verdadeiramente são trigo, são filhos de Deus, buscaram obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. O que vai acontecer? Nós vamos, em nome de Jesus, eu me incluo, né? Vamos, né, resplandecer como sol, vamos brilhar, né, como sol, onde? No reino do nosso Pai, do nosso Deus, né? Vamos morar, vamos habitar com Ele. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, Jesus fala no final, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ouvidos o quê? Espirituais, né? Ouvidos espirituais que compreendem o espiritual da mensagem. Essa grande revelação que Jesus estava o quê? Passando através desse ensinamento da parábola, né? Do trigo e do joio. É a revelação de quê? Que há a possibilidade, né? Se buscarmos a Deus, se verdadeiramente nos arrependermos, se verdadeiramente nos tornarmos filhos de Deus, no fim do mundo, na consumação deste mundo, nós seremos salvos, né? Para morarmos com Ele, para resplandecermos como o sol, brilharmos como o sol, na glória do nosso Deus, né? É isso, amados irmãos. A parábola do trigo e do joio e a da rede, que a gente vai ver no próximo vídeo, que fala dos versículos 47 a 50, né? Descreviam eventos relacionados ao dia do juízo, né? O juízo final, o grande dia, o dia do juízo, de quando todos nós, seres humanos, formos o quê? Formos julgados. Os propósitos de Deus, embora às vezes possa parecer que o mal está vencendo e que inexiste uma diferença clara entre o povo de Deus e os que seguem o maligno, não serão jamais demovidos. O grão de mostarda e o fermento revelam que o reino de Deus será muito maior do que o esperado, em especial considerando a forma como ele se iniciou. É provável que a referência às aves seja aos gentios que criam. Irmãos, e é isso. O reino de Deus será abundante, grande, em nome de Jesus, né? E nós todos podemos pertencer a eles. Como? Sendo obedientes a Deus, voltando ao nosso propósito inicial como seres humanos, que é o quê? Sermos a imagem e a semelhança de Deus, usarmos a nossa vida, as nossas ações, os nossos pensamentos, para o quê? Para a honra, a glória e louvor do santo nome do nosso Deus, né? E aí a gente pode o quê? Ser parte desse maravilhoso o quê? Reino, né? Que já está entre nós, que veio com Jesus, né? E que tem crescido aqui pelo mundo, e quando houver o dia do juízo, a segunda vinda de Jesus, nós sermos o quê? Salvos. Amém? E quando houver a colheita, que nós sejamos uma colheita de trigo, a colheita que os anjos vão fazer, uma colheita que agrada a Deus. E não sejamos a colheita do joio, que vai ser separada em feixes e jogada no fogo. Certo, amados?
Então, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos, meditem bastante nessa mensagem, leiam, releiam, peçam a Deus revelação e sempre busquem a palavra de Deus, sempre busquem a Deus em oração, em louvor, e é isso, toda honra, toda glória sejam dadas a Deus. Amém? Amém.